Fala galera, bom dia. Queria falar um pouquinho sobre submissão a líderes. E eu tenho ouvido algumas coisas assim referente à submissão, né? Que, enfim, as pessoas são insubmissas porque não faz o que o líder mandou, e outras dizem que o líder não manda em nada e tá, às vezes umas coisas viradas no geral, é uma coisa que não dá para entender muito bem. Vamos lá. Eu quero falar sobre o meu conceito, a minha visão, a minha opinião sobre submissão. Submissão a um líder está em seguir a missão do seu líder. Deus levantou um líder numa cidade, ou seja, qual for, e ele vai atrelar o coração das pessoas ao líder para que essas pessoas sigam aquele líder no que Deus orientou ele. Então, precisa ter uma liderança para que um trabalho seja desenvolvido. Então, Deus levanta líderes, levanta pessoas para desenvolver trabalhos. E aqueles que estão com o coração atrelado, eles vão seguir o conceito daquele líder. Agora vamos voltar um pouquinho. A Bíblia diz que em parte conhecemos, em parte profetizamos, em parte vem de nós, em parte vem de Deus. Então um líder, ele é passivo de erro como todos os outros. Você pode ter conceitos de qual líder que você quer escolher. Por exemplo, eu quero ter um líder que ouça opinião, um líder que saiba quando que eu possa falar no que eu entendo do que ele está errado e ele não achar que isso é rebeldia. Então, eu tenho padrões de líderes que eu vou seguir, beleza? Mas da medida que eu escolhi que eu vou seguir aquele líder, eu não posso simplesmente fazer conforme a minha vontade, fazer o que eu quero, em nome de um pseudo-cristianismo. As pessoas resolvem seguir um líder e no meio do caminho o líder não é bom, em vez de elas falarem assim, olha, eu não consigo te seguir, eu estou saindo, beleza? Ótimo, não consigo te atender nisso, não consigo entender o seu conceito, não consigo, olha, não tenho como te seguir. Isso não é rebeldia, isso simplesmente é você estar em virtude de um princípio seu, você não consegue seguir aquele líder. Agora, o que é incompatível com o cristianismo, o que é absurdo é a pessoa seguir o líder e ficar em desobediência, ou seja, estar debaixo da liderança daquele líder, estar debaixo das orações dele e fazer o que quer, começar a criar motim, começar a criar discórdia, começar a fazer os seus conceitos serem validados dentro de um conceito de liderança diferente. Isso é absurdo, isso não é cristianismo. E eu tenho visto, eu passei por uma situação há um tempo atrás, onde um líder meu pediu para eu fazer uma coisa que no meu conceito estava errado. Eu era líder de uma situação e no meu conceito estava errado. No meu conceito não se aplicava na minha ideia de cristianismo, feria um princípio meu de cristianismo, do entendimento que eu tenho. Então, o que eu fiz? Falei assim, olha, não dá para eu te acompanhar nessa situação, na situação não tem como eu te atender, então eu estou fora. Agora, isso não é rebeldia, isso é eu enxergar que eu não posso atender a pessoa e eu não fazer. Agora, eu não fiquei fazendo motim, não fiquei falando mal, não fiquei gerando ou criando o meu conceito dentro e debaixo daquela liderança, simplesmente falei assim, olha, nessa situação eu não consigo te acompanhar, nessa situação eu não consigo te seguir. Agora eu vejo umas situações que a pessoa fica assim, não, o líder tem um princípio, o líder tem uma base, o líder tem uma direção, mais do que princípio, ele tem uma direção para aquele local, seja uma igreja, seja no trabalho, seja o que for, ele tem uma direção. Vamos botar uma coisa simples, a direção do líder é que você vá de camisa preta todos os dias, beleza, isso não fere seu princípio, não fere um princípio cristão, não fere um conceito que você tem, beleza, você vai de camisa preta todo dia, mas você começa a achar que isso é uma palhaçada, que isso é uma bobeira, que o líder está pedindo uma coisa desnecessária, e você começa a ir de camisa branca. Eu estou dando um exemplo bem esdrúxulo aqui, galera, mas para vocês entenderem o seguinte, à medida que eu me botei debaixo de uma liderança, e pode ser qualquer coisa, a gente às vezes tem facilidade para obedecer no trabalho porque a gente é pago, alguns, né, tem uns que nem isso, mas a gente tem dificuldade de obedecer os líderes de uma igreja, de uma associação, seja do que for, porque não está sendo pago. E isso mostra até o amor ao dinheiro, mas eu não vou falar sobre isso. Mas a gente não consegue entender e respeitar que a direção foi dada por Deus. Ah, ele pediu para eu ir com camisa preta. Ah, mas isso não é contra Deus, isso não é pecado, eu vou da camisa que eu quiser.
caramba, então sai da bodega do lugar que você está, mas não fica no lugar em pecado, em desobediência. Eu vejo umas pessoas criticando as igrejas religiosas, porque lá não pode, sei lá, bermuda, mas eu vou de bermuda porque isso não é pecado. Você está pecando quando você vai contra um princípio. Você não, lembra o que a gente falou lá nos vídeos lá atrás sobre o céu na terra? No céu não existe desobediência ao reinado. Então não traga agora para a terra um conceito que é um dos piores conceitos, que é desobediência. Se você vai para uma igreja que o conceito lá é usar somente calça jeans e você se dispôs a ser liderado por esse conceito, use somente calça jeans. Se o conceito lá é use camisa preta, use camisa preta. Cara, mas não seja insubmisso, não seja desobediente, não atraia uma maldição para a sua vida. Porque as pessoas confundem, isso não é pecado, então eu posso fazer. Usar a camisa preta, igual o exemplo que eu dei, usar camisa preta não é pecado, mas realmente não é pecado. Mas no momento que você vai usar a camisa branca, sabendo que a opinião, ou sabendo que o conceito daquele lugar, daquela liderança é de somente usar a camisa preta, na minha opinião, sim, você está em pecado, você está em desobediência a Deus, porque foi Deus que levantou aquele líder, foi Deus que deu autoridade para ele. Até esse conceito específico não pode ter vindo de Deus. Igual eu falei, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Pode ser que Deus não tenha dado essa direção específica e ele esteja errando, mas é Deus que vai tratar com ele. Enquanto o seu líder não estiver fazendo você e ferir um princípio de Deus, não tem motivo primeiro para você sair debaixo da liderança dele. Eu não saio debaixo de nenhuma liderança que eu não entenda que esteja ferindo um princípio de Deus. Eu só saio se eu entender, e o meu entendimento também pode estar errado, tá? Pode estar confrontando alguma coisa, mas eu só saio se eu entender que aquela liderança está ferindo um princípio de Deus, um princípio bíblico, somente. O que não for princípio, que só for uma coisa que a pessoa fez porque para ser agradada, eu não estou nem aí, eu faço, falar, tem que ir de camisa preta, eu não estou nem aí. Mas, se ferir um princípio, eu saio. Se eu não consigo cumprir aquele princípio, eu saio. E eu saio justamente para quê? Para que não haja desobediência, para não atrair maldição da desobediência sobre a minha vida, para que Deus não olhe para mim e lembre de Adão e lembre de Eva lá no pecado. Beleza? Fiquem com Deus. Até mais.